Será que você sente que a tua vida espiritual já devia estar num outro nível e você não consegue sair da estagnação? Será que você sente que você não está frutificando espiritualmente o tanto que você deveria? Que o teu relacionamento com Deus ele poderia estar num nível mais profundo? Jesus, na Bíblia, nos mostra três grandes barreiras que podem impedir o nosso crescimento espiritual e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esse é o quadro À Luz das Escrituras, onde eu, Auli, pastor da Futura Igreja Batista Atitude em Salvador, leio o texto bíblico e tiro princípios que vão abençoar a tua vida e o teu ministério. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve aqui no meu canal ou no meu podcast, se você estiver ouvindo por uma plataforma de áudio, para que você não possa perder nenhum dos meus conteúdos. Também porque é simples, é de graça e é rápido. Você pode fazer isso agora enquanto me ouve ou me assiste. Obviamente, você vai estar me ajudando também a alcançar mais e mais pessoas com a mensagem do Evangelho aqui pela internet. No final, esse conteúdo agregar na tua vida, eu te convido também a curtir esse vídeo, esse conteúdo, esse áudio e que você também compartilhe com o máximo de pessoas. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre três grandes barreiras que podem estar impedindo o teu crescimento espiritual. Se você ler Marcos capítulo 4, no versículo 3, Jesus nos conta uma parábola muito conhecida. Ele diz: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto levava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. No versículo 13, Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, com a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Tudo depende da forma como a gente recebe a palavra. Perceba que quando perguntaram para Jesus por que ele falava por parábolas, ele disse lá em Mateus 13:11: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Será que Jesus estava falando aqui que os discípulos tiveram o privilégio de ter a compreensão das parábolas, mas a multidão não? Não, Jesus estava falando simplesmente que algumas pessoas estão com o coração aberto para ouvir a verdade e outras não. Você pode dizer a mesma coisa para um grupo de pessoas. Alguns vão interpretar de uma forma, outros de outra forma. Por quê? Tudo depende do coração de quem está ouvindo essa palavra. É por isso que Jesus diz: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Por que ele fala isso? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas que o estavam ouvindo estavam realmente dispostas a ouvir, entender a verdade, se arrepender dos seus pecados e tomar uma decisão de mudar de vida, que é a proposta do Evangelho. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, fica claro qual era a mensagem de Jesus para aquele povo. Ele diz: o reino está próximo, arrependam-se dos seus pecados, para que vocês sejam salvos e creiam na mensagem do Evangelho. Era simples assim, mas a grande maioria das pessoas queriam os milagres de Jesus, mas não queriam ouvir as verdades que Jesus estava ensinando. E por isso que a maioria dessas pessoas não entendia. No versículo 15 de Mateus 13, ele diz: porque o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Quando você vai ao culto, quando você vem no YouTube e ouve uma mensagem, será que você está interessado só no milagre? Ou será que você está realmente procurando saber onde que você está errando para se arrepender e mudar de vida? Qual é a intenção do teu coração? Será que você está buscando apenas o milagre, mas rejeitando a cruz de Cristo? Será que você está buscando ouvir, mas você está querendo ouvir só aquilo que você realmente quer?
ou você quer ouvir a verdade, ainda que doa, ainda que isso revele o quanto você precisa se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Jesus está falando aqui de um fruto que não representa só a conversão de pessoas ou o crescimento de uma igreja, mas sim o resultado de tudo aquilo que é gerado nas nossas vidas pela ação do Espírito Santo em nós. Por exemplo, a transformação do nosso caráter, o aprofundamento do nosso relacionamento com Deus, não é isso? A prosperidade em todas as áreas da nossa vida, isso são frutos de um relacionamento profundo com Deus. Uma pessoa que está com o coração aberto, ou seja, com uma terra boa, com um solo fértil para receber a semente da palavra, essa pessoa sim vai frutificar, vai dar muitos frutos, todos esses tipos de frutos que nós falamos aqui. Mas Jesus está falando de 3 barreiras que nos impedem de ouvir a voz de Deus e que, consequentemente, atrapalham o nosso crescimento espiritual. Ele está falando de 3 coisas que contaminam o coração do homem. Eu quero falar rapidamente sobre elas. Em primeiro lugar, ele está falando das mentiras do diabo. No versículo 15, ele diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Então, logo a ouvem, Satanás vem e lhes tira a palavra nelas semeada. Algumas sementes caem à beira do caminho, um solo pisado, um solo duro, onde a palavra não penetra. E porque o coração está endurecido, Satanás vem e rouba a palavra que foi semeada no coração dessa pessoa. E como que ele faz isso? Através da mentira. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus afirma que o diabo, ele é o pai da mentira, e é assim que ele age. Algumas pessoas simplesmente ou não acreditam em nada ou acreditam em tudo. Já disseram para mim: pastor, onde está falando de Deus eu vou, não importa a religião, porque eu gosto de ouvir sobre Deus. Não importa qual religião, qual credo, de que forma está falando, mas você precisa entender que o evangelho de Jesus, ele é exclusivista. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Só existe uma verdade e só existe um caminho que leva a Deus. Tudo que não diz respeito a Jesus é uma mentira do diabo. É isso que o evangelho nos apresenta como verdade. O inimigo, ele vai agir de uma forma muitas vezes sutil, tentando plantar mentiras no nosso coração para minar a verdade do evangelho que está sendo semeada no nosso coração. Por exemplo, o inimigo, ele tenta convencer a gente de que a mensagem que a gente ouviu serve para outras pessoas, mas não se aplica a nós. Ele tenta fazer você achar que você é uma pessoa muito boa, que você é uma pessoa virtuosa, que você não precisa se arrepender de nada, que Jesus te aceita como você é e você não precisa mudar. Mas isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Existem pessoas também que acreditam que elas têm todo o tempo do mundo para tomar as decisões certas na vida dela, para acertar a vida delas com Deus, mas isso também não é verdade, porque a gente nunca sabe se a gente vai ter um depois na nossa vida. Algumas pessoas acreditam na mentira de que elas estão condenadas e de que não tem jeito para elas e de que elas não podem mudar e de que Deus não vai perdoar o que elas fizeram, mas isso também é uma grande mentira. Jesus hoje está mandando um alerta para várias pessoas que estão me ouvindo e me assistindo. O inimigo está tentando te enganar o tempo todo, colocando um monte de mentira no teu coração. Que mentiras são essas? São todos os pensamentos, todas as frases, todas as crenças que são contrárias à palavra de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Então você precisa tomar cuidado com isso, para que você não caia nas mentiras dele. Mas a segunda grande barreira que impede o nosso crescimento espiritual são os sentimentos ou circunstâncias que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. No versículo 16 e 17, ele diz que algumas sementes são aquelas que caem em terreno pedregoso. E por isso a semente ela não consegue criar uma raiz profunda. E quando vem o sol, essa planta seca rapidamente. Bom, precisamos entender aqui que ele está falando de pessoas que são superficiais. Pessoas que vivem na superficialidade da sua fé, da sua religiosidade, do seu relacionamento com Deus. Por quê? Por causa das pedras. E que pedras são essas? Ele está falando de pedras que impedem a nossa intimidade com Deus. Ou seja, tudo aquilo que atrapalha teu relacionamento com Deus é uma pedra que impede você de criar raízes. Isso pode significar, por exemplo, um pecado escondido. O salmista diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria.
Isso pode se tratar também de relacionamentos tóxicos, de más influências, relacionamentos, amizades que estão atrapalhando teu relacionamento com Deus, que estão tentando te afastar dos propósitos de Deus. No Salmo de número 1, versículo 1, ele diz: Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele pode estar falando também de traumas e feridas do passado. Jesus disse: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Lembra da importância do perdão. Jacó, ele tinha uma promessa do Senhor para a vida dele, mas no caminho da promessa, voltando para casa, para o lugar onde Deus cumpriria as promessas na vida dele, ele teve que se reencontrar com seu irmão Esaú, ele teve que se reconciliar, ele teve que resolver as pontas soltas do passado para poder viver as promessas de Deus. Deus está lançando sementes sobre a tua vida, mas talvez existem pedras no teu coração, coisas que estão atrapalhando você de viver um relacionamento mais profundo com Deus. Essas pedras precisam ser removidas hoje. O Senhor, ele quer limpar o teu coração, purificar o teu coração, para que você possa frutificar, para que você possa viver algo exponencial nesse ano ainda, em nome de Jesus. Mas a terceira grande barreira que Jesus fala aqui são as preocupações do dia a dia e a cobiça. No versículo 19, ele diz que quando chegam as preocupações da vida, os enganos da riqueza e os anseios por outras coisas, essas coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. São três inimigos silenciosos, são espinhos que sufocam a semente do evangelho. Primeiro, as preocupações da vida, os problemas, pagar boleto, né? As ansiedades, a insegurança em relação ao futuro, decisões familiares, são coisas muito importantes para a gente. Mas se a gente não se der conta, se a gente não tomar cuidado, essas coisas roubam o nosso tempo com Deus, roubam a nossa mente, o nosso coração de se concentrar na presença de Deus. Tem gente que acorda, vai trabalhar, dorme, chega em casa, dorme, não tem tempo para mais nada, não tem tempo para ler a Bíblia, para orar. Isso está errado, isso precisa ser corrigido. Você precisa usar o seu tempo mostrando aquilo que é mais importante na tua vida. Falar mais das coisas de Deus do que dos problemas que você tem para resolver. Ele fala também do engano das riquezas. Perceba que as riquezas não é o problema, mas o engano. E que engano é esse? As riquezas fazem a gente achar muitas vezes que o dinheiro é a solução para todos os nossos problemas. E aí a gente abre mão de Deus, deixa Deus de lado para focar só no trabalho. E a gente esquece que Ele é o Deus provedor. A gente esquece que Ele é o Deus que é dono do ouro e da prata. A gente esquece que Ele vai prover tudo que a gente precisa. Jesus diz em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as suas necessidades serão supridas por Ele. A gente não pode se esquecer disso. A gente não pode cair no engano das riquezas, porque isso vai sufocar a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Isso pode estar impedindo você de prosperar espiritualmente. Ele está falando também do anseio por outras coisas, da fama, do status, do poder, da ganância, as coisas desse mundo. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: que a gente não pode amar mais as coisas desse mundo do que a gente ama a Deus, porque senão a gente não vai frutificar espiritualmente. E eu quero concluir te perguntando: que mentiras do diabo você precisa anular na tua mente e no teu coração hoje? Quais são as pedras que têm atrapalhado você de viver um relacionamento mais profundo com Deus? Será a falta de perdão? Será algum pecado que você tem escondido no teu coração? Será o orgulho espiritual? O quê? Mas, em último lugar, será que as suas preocupações do dia a dia, os seus muitos problemas, o seu desejo de prosperar e enriquecer, o seu desejo por poder, por crescer profissionalmente, tem te impedido, tem te roubado um tempo precioso e tem feito você inverter as suas prioridades, colocando essas coisas que são boas, são válidas, mas você tem colocado isso no lugar de Deus, no trono que Deus tem na tua vida? Você precisa se arrepender no dia de hoje, para que você possa crescer espiritualmente, ter experiências profundas com Deus e ver o Deus Todo-Poderoso operando milagres na tua vida. Eu quero orar com você agora, mas eu quero que você comente. Qual a tua opinião sobre isso? Essa palavra fez sentido para você? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue no Instagram, continua acompanhando os meus conteúdos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Agora feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, eu oro por aqueles que estão me ouvindo ou me assistindo nesse momento. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor tire toda pedra, toda mentira,
toda barreira e espinho que tem impedido essa pessoa de viver um relacionamento exponencial com o Senhor e frutificar espiritualmente. Que essa pessoa cresça, amadureça, que o Senhor leve essa pessoa para um nível mais profundo de experiência e relacionamento contigo. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa pessoa e que o Senhor dê a ela sabedoria para colocar o Senhor sempre no trono do seu coração, sempre como prioridade na vida dela, confiando que o Senhor vai prover tudo mais que ela necessitar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Posso te fazer um pedido? Compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no meu canal, se inscreve no meu podcast, continua acompanhando a gente. Que Deus te abençoe.